Fala amigos e amigas do Canal Geek aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu tô colocando alguns vídeos aí nesse tempo de quarentena, são vídeos extras. Tô até com a mesma roupa porque eu tô gravando aqui um vídeo em sequência, né? E eu falei das brincadeiras no vídeo anterior, brincadeiras que você pode fazer ou que você tenha em casa, jogos, para que você interaja aí com sua família nessa quarentena, já que a gente tá isolado, não precisa também ficar sem um convívio social. Né, basta tomar os cuidados dentro de casa. E se ninguém saiu, você já está mais protegido. E hoje eu quero trazer uma coisa bem interessante para vocês. Um jogo criado por mim. Como a maioria já sabe, eu escrevo livros, ainda não publiquei, mas vou publicar. Tem um universo inteiro. Vou concorrer aí, quem sabe, quando eu lançar ao Guinness como a maior língua de ficção já criada e também uma quantidade de mapas, talvez o maior mundo em termos de mundo completo criado por um único autor, tanto na questão da língua como dos mapas, porque eu tenho dezenas de mapas criados de Éfanes, que é o meu mundo de fantasia que eu estou criando há mais de 20 anos. E dentro do mundo eu também criei jogos baseados em jogos aqui do nosso mundo. E um jogo que eu quero lançar aqui para você hoje, né, para vocês, hoje é um jogo que eu criei e que ele aparece no meu livro, né, no livro 2, em que os personagens jogam esse jogo e que na história do meu mundo ele foi criado há muitos e muitos milênios ainda pelos Valires, que são os seres místicos, e ele ajudou a resolver alguns embates porque é um jogo de sorte. Ele pode ser jogado com dados multifaces, como no meu mundo eu menciono, né, no livro. E o que são dados multifaces? Para quem é RPGista já conhece, são esses dados aqui, ó, com várias e várias faces. Então a gente tem um icosaedro, que é um dado de 20 lados. Nós temos um decaedro, que é um dado de 10 lados. Um dodecaedro, um dado de 12 lados. Nós temos o dado octaedro, que é o de 8 lados. E o hexaedro, que é o dado de 6 lados, que é o mais conhecido. Esse jogo pode ser feito tanto com esses dados aqui, mas eu coloco no livro que esse jogo também pode ser feito com dados de 6 lados, porque são mais comuns, né, gente? Então, eu vou mostrar a vocês, as regras são simples e são básicas com os dados de 6 lados. Então, o nome do jogo, no meu livro, é Jogo do Fogo e Gelo. Bem, pessoal, e como funciona o jogo? Como a gente vai falar aqui dos dados de 6 lados, então vai ser mais simples. Inicialmente, nós vamos ter várias rodadas. Daí, você tem que ver quem vai começar o jogo, né? Porque tem a questão de quem começa leva vantagem, mas nem tanto assim. Então você vai tirar ou par ou ímpar, ou pedra, papel e tesoura para ver quem começa. O primeiro jogador joga o dado, tá? Um dado apenas. E aí, dependendo do resultado, ele vai pedir para o oponente tirar maior ou menor. Como assim? Joguei aqui. O resultado foi 3, tá? Então, eu vou pedir para o meu oponente fogo, se eu quiser que ele tire um número maior do que 3, ou gelo, se eu quiser que ele tire um número menor. Esse oponente vai jogar o dado e se ele não conseguir tirar um número maior ou menor, dependendo do que eu pedir, ele perde os pontos e eu ganho. Então, se eu dei 3 e aí eu peço fogo, o oponente terá que tirar 4, 5 ou 6. Né? No caso, se ele conseguir tirar 4, 5 ou 6, ele ganha 2 pontos. No caso, se ele não conseguir, eu ganho os 2 pontos. Entenderam? É bem simples. Kilson, e se der um empate? Se ele tirar um 3. Bem, se ele tirar um 3, no meu livro a gente chama isso de ebulição, né? Que é a água junto com o fogo. Então, é um empate e no caso, cada um vai ganhar um ponto. Então, eu joguei a primeira vez, o meu oponente joga a segunda vez, com um único dado. Depois, começamos a outra rodada, em que cada vitória equivale a 5 pontos, né? E aí você vai jogar 2 dados, tá? Serão 2 dados. E aí a mesma regra, pessoal. Tirei um 6 aqui, e aí eu vou decidir se eu quero que o meu oponente dê um número maior ou menor do que 6. Então, fogo, um número maior. Gelo, um número menor. E aí, quem ganha cada partida nessa segunda rodada ganha 5 pontos. E, no caso, se der um empate, a mesma coisa. Se der um empate, cada um vai ganhar, né, metade dos pontos. No caso, como é 5, cada um vai ganhar 2, porque é arredondado para baixo. E, na terceira e última rodada, nós temos 3 dados sendo utilizados, né? Aí já fica um pouco mais difícil.
E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, 11. Eu vou decidir se eu quero que o meu personagem dê fogo, se eu quiser que ele tire, né? E aí, pessoal, na terceira rodada a mesma coisa, só que eu vou usar 3 dados. Aí já vai complicando um pouco mais. E aí, por exemplo, eu aqui tirei 10. Eu vou decidir se o meu oponente vai tirar fogo, ou seja, números acima de 10, ou gelo, números abaixo. Empate é a mesma coisa, só que agora cada rodada vencida equivalem a 8 pontos, né? Então, se houver um empate, cada um ganha 4. Se não, aquele que ganhar fica com 8 pontos. E aí vamos jogar 2 vezes. No caso de empate final, né, nós passamos por todo e todo mundo empatou, a gente vai fazer rodadas novamente jogando 3 dados, e aí essas vão valer 10 pontos. Aí quem ganhar, ganhou, né? Há uma regra também chamada ebulição. Esse caso, cada jogador só pode pedir uma vez durante todo o jogo. É no caso em que eu jogo o dado, eu dei 5 aqui, e eu vou pedir para o meu oponente ele tirar um 6. E o meu oponente ele diz, eu quero ebulição. Eu desafio você na ebulição. Então, o seu oponente ele lhe desafia. E a ebulição, como eu já disse, é fogo mais gelo. Então, eu teria que dar um número igual a 5, né? No caso, o oponente, né, teria que dar um número igual a 5. Se ele conseguir tirar um número igual a 5, a pontuação dele é dobrada. Mas se ele não conseguir tirar a minha, né, pontuação, eu que joguei o dado, terei a minha pontuação dobrada. Então, digamos, é mais um desafio de morte. No caso, se eu tiver tirado um dado e tiver tirado, por exemplo, um dado só e tirei um 6. Bem, o meu oponente só poderá ter o empate, né, no caso. Então, se ele não empatar comigo, logicamente eu vou dizer fogo se eu tirei 6. Então ele vai ter que tirar um 6 também. Se ele não tirar 6, eu já ganho os pontos automaticamente. A mesma coisa se eu tivesse dado um 1. Se eu tirasse um 1, eu pediria gelo, ele só poderia tirar um. E aí, ou cada um ganhava metade dos pontos, ou eu ganharia os pontos totais. Então, as regras são bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, só é botar aí no comentário. Mas é isso aí, basicamente, o jogo. Então, esse é o vídeo de hoje, com esse jogo criado por mim para o meu livro, para o meu universo, baseado em outros jogos. Bem, espero que vocês tenham gostado. E para finalizar o vídeo aí, uma brincadeira de meus conterrâneos piauienses. Eles fizeram um videozinho aí, eu vou deixar para vocês rirem um pouco. Lembrando, mantendo a quarentena, tá, pessoal? Todo mundo em casa, para nós diminuirmos o risco aí desse vírus, ok? Grande beijo e boa semana e até o próximo vídeo. Você vai pra onde? Pra rua? Pode não. Por quê? Os velhinhos têm que ficar em casa. O primeiro velhinho que aparecer na rua hoje, a morte leva. Ela tá só esperando os velhinhos na rua. Todo mundo em casa. Meu filho, quem tem medo de cagar não come. Olha que a morte vai levar, tá só esperando. Quem é que tem medo da morte? Eu não tenho medo de morte. Então tá bom. Vai pra algum lugar? Não, eu tô só olhando aqui se os vizinhos estão aqui na porta.